Galerinha do nono, tudo bom, amores? Tudo bem com vocês? Tenho certeza que está todo mundo bem. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amores, hoje a nossa aula é de química, né? Meus amores, eu vou pedir a vocês o seguinte, vocês peguem o livro de ciência nosso, ok? Nós iremos hoje agora para o capítulo 11. Só que nós iremos agora abrir na página 203, tá? Depois eu volto para as teorias atômicas, beleza? Vamos abrir agora na página 203, porque eu preciso ainda concluir sobre os átomos, né? Até porque a gente já falou anteriormente, né? A definição de átomos e moléculas. Para nós retificarmos aí esse conteúdo, a gente precisa hoje aprender número atômico, número de massa, tá? E para isso a gente tem que saber como é, né, constituído o nosso átomo. A nossa aula hoje de química tem que estar com a tabela aí em mãos, que aí vocês vão conseguir entender o que a professora está falando, tá bom, amores? Como a gente já viu na nossa aula anterior, o átomo, né, ele é composto de quê? De quais elementos? Prótons, elétrons e nêutrons. Aqui atrás vocês já estão vendo, coloração diferente, né? Então eu tenho aqui meus, né, elétrons, ficam na eletrosfera, eu tenho os prótons e nêutrons que ficam no núcleo. Então eu vou colocar alguns aqui, né, para que a gente possa entender e entendermos também as cargas, né, quando eles são positivos e as cargas quando são o quê? Negativo. Então, meus amores, átomos, né? Não esqueçamos aí de que ele é formado, tá, por 3 tipos de elementos, tá, de partículas. Quais são eles mesmo? Então, vamos lá retificar? Os prótons, tá, gente? Os nêutrons ficam no núcleo, ok? E aqui os elétrons. Não esqueçam disso que a gente já até viu na aula anterior. Aqui já está bem maiorzinho para que vocês possam identificar, tá? Então, no núcleo, nós encontramos apenas os prótons e os nêutrons. Caso vocês queiram colocar aí no cantozinho, vocês botam essa observação, tá, gente? Então, aqui no núcleo, nós temos os prótons. Prótons significa carga positiva, tá? E nêutrons, carga nula. Aqui na nossa eletrosfera, encontramos os elétrons. Elétron significa carga negativa. Até aí tudo bem, né? Então, não esqueça aí que os átomos, tá, gente, são formados por 3 tipos de elementos de partículas. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons ficam no núcleo, tá? E os elétrons na eletrosfera. Então, essas partículas aí, amores, prótons, nêutrons e elétrons, como nós já vimos, o que acontece? Bom, nós estamos vendo aqui os prótons e nêutrons, tá? Ele tem praticamente a mesma massa, tá? Ao passo que um elétron ele tem 1836 vezes menor que um próton, tá, gente? A outra coisa, por convenção e para facilitar o estudo dos átomos, nós vamos admitir os valores absolutos para a massa dos prótons e nêutrons, tá? Dessa forma, nós vamos dizer que prótons e nêutrons têm massa igual a 1, tá? Então, olha só, é importante também a gente frisar que prótons têm carga, não esquece lá, positiva, tá, gente? Carga positiva. E os elétrons têm carga o quê? Negativa, tá, gente? As cargas dos prótons e elétrons têm o mesmo valor e módulo, isto é, são equivalentes de modo que um átomo com o mesmo número de prótons e elétrons, a carga total é nula. Aí a gente pega quem? Os nêutrons, né? Não possuem carga elétrica, ou seja, são nêutrons, beleza? Agora, vocês pegando a tabela periódica, né, nós sabemos que ela é composta de 118 elementos químicos, né? Quando nós falamos essa palavrinha elementos químicos, estamos nos referindo o quê? A formação, a identificação desses elementos que a gente encontra na nossa tabela. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Elemento químico, vai lá e anota no cantinho, tá? São os átomos de massa, de mesmo número atômico, tá? Para se representar um elemento químico, nós devemos indicar seu símbolo, seu número atômico e o número de massa. Dentro da química, tá, gente, que é, olha só, União Internacional de Química Pura e Aplicada, nós vamos representar através de alguns símbolos, tá, gente? Vai indicar, junto aí o símbolo, o número e o número de massa dele. Aí eu coloquei para vocês o seguinte, tá? Como é que eu vou representar? Você vai lá na tabela periódica, você vai pegar o elemento químico. Esse aqui é o ferro. O símbolo dele, já sabemos, que é F e o E minúsculo, tá? Sempre é feito dessa forma, organizado assim. Primeiro com letra maiúscula, o segundo com letra minúscula,
Claro, se for elementos químicos com duas letrinhas, tá? Não esqueça disso que a gente já falou já no sexto ano. Então, nós vamos fazer o seguinte, o símbolo, aqui nós temos o nome do elemento químico, a massa atômica, né, 55,847, a gente aproxima para 56. Aqui em cima nós vamos dar o número atômico é representado pela letra Z, e o número de massa é representado pela letra A. Distribuição eletrônica, tá? A gente distribui esse número aqui, que é o número atômico. Ele vai ser distribuído 2, 8, 14, 2. Isso depois a gente vai trabalhar o diagrama de Paulino. A gente não vai abordar agora, tá, gente? A gente vai demorar um pouquinho nesse capítulo aí. É só para vocês entenderem, tá? A nomenclatura dentro da química, tá? Então, como é que eu vou identificar esses números? Então, como eu falei para vocês, o A, ele representa o número de massa. Outra coisa, o número de massa é sempre maior que o número atômico. O Z, ele representa número atômico. E não podemos esquecer, tá? As partículas, que a gente acabou de ver. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, a carga é positiva. Nêutron, nula. E os elétrons, carga negativa. Não esqueça disso, tá, gente? Quando eu coloco P, eu estou dizendo que é a mesma coisa de números de prótons, ok? N é o número de nêutrons e o E significa números de elétrons. E não podemos esquecer também essa observação que é muito importante, está no livro de vocês. A letrinha Z, ele é igual ao número de prótons, tá? Então, prótons é a mesma coisa que número atômico. Então, vai ser os mesmos números. Até aí tudo bem, né? Vai lá agora para a página 204. Número de massa, tá? E o número atômico. Número de massa, tá, gente? Letrinha A, número atômico é representado pela letra Z. Para eu encontrar um número de massa, eu vou fazer minha continha. P mais N, que é igual a A, tá? Ou eu posso botar também Z, que prótons e número atômico é a mesma coisa, tá? Z mais N, que é igual a A. Então, para nós fazermos o cálculo e encontrar o número de massa, tá? A gente vai botar P mais N, que é igual a A. Aí a gente vai ficar no finalzinho, que era o caderno aberto de vocês, para a gente copiar duas atividadezinhas para a resolução disso aí, tá, gente? Então, nós temos aqui, ó, outra coisa, tá? Os elementos. Ele tem átomos, prótons, tá? Que é igual ao número de elétrons. Elétrons são cargas negativas, não esqueça disso, tá? Quando a gente fala essas cargas aí, positiva e negativa, a gente vai dar um nome dentro da química. Quando a carga for positiva, nós vamos dar o nome de cátion. Quando a carga for negativa, nós vamos dar o nome de ânion. Beleza, galera? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Vamos entender agora, tá? Nome do elemento químico, lembra lá? A gente já tem que aprender isso aí, identificar na tabela periódica que você vai pegar. Então, aqui a gente, Na é o símbolo, o nome é o sódio, tá? O número atômico dele é o 11, tá na tabela periódica, não esqueça. E o número de massa dele tá aqui embaixo. Então, você vai encontrar isso aí tudo na tabela periódica para poder identificar cada elemento químico, beleza? E quando eu falei íons, tá? Então, a definição é o átomo que perdeu ou ganhou elétrons. E, professor, ele pode ganhar e perder elétrons? Com certeza. A gente falou agora aí da classificação. Pode ser cátion, positivo, átomo que perdeu seus elétrons. Ué, professor, mas na sua composição a gente vai entender. Exemplo, átomo. O Na é o sódio. O número 11 é o número atômico, tá? Representado pela letra Z. O 23 é o número de massa, tá? Representado pela letra A. Então, eu estou dizendo que ele perdeu um elétron. Então, quando ele perde um elétron aqui, ele fica com carga positiva, tá, gente? Agora, o ânion, tá? Átomo que ganhou elétrons. Então, o que acontece? Ele vai ganhar para poder ficar numa ligação. Então, olha só. Cloro. O número atômico dele é 17. O número de massa, 35. Por que eu sei? Porque o número atômico é sempre menor que o número de massa, tá? Mas o elétron, então ele ficou com uma carga negativa, ok? Até aí tudo bem, né? A gente vai praticar nos exercícios. Então, quando eu falo para vocês, cátion perdeu o elétron, a carga vai ficar positiva. Quando ele perde, vai ficar positiva, a carga fica sempre positiva. Ânion, carga lá, ganhou elétrons, a carga vai ficar sempre o quê? Negativa. Não esqueçam disso aí, tá, gente? Prótons
tá? Elétrons, nêutrons, cátion e ânion. Até aí tudo bem, né? A gente vai entender isso mais nos exercícios para frente. Aqui eu tenho, por exemplo, uma representação. Se eu for pedir para vocês, prótons, elétrons e nêutrons. Então, como é que eu vou representar? Tá? Primeiro que eu vou saber aqui, eu tenho Na, que é o sódio. Então, o número atômico dele é 11. Então, meu número atômico é 11, eu vou representar pela letra Z. Se eu já sei que na tabela periódica o número atômico dele é 11, eu vou para a letra A, que é o número de massa. O número de massa é 23. Vai lá na tabela e confere, vê se não bate lá. Bate direitinho. Prótons e número atômico é a mesma coisa, então vai ser o mesmo número. Prótons, tá? Prótons e número atômico é a mesma coisa. Então, qual é o número? 11. Elétrons vai ser a mesma carga, tá? Se não tiver íons. Então, prótons e elétrons vai ser a mesma coisa que número, tá? Atômico. Caso tenha íons, aí vai mudar os elétrons, tá, gente? O prótons não muda, mas os elétrons mudam. Vamos entender aqui. Olha essa representação, tá? Eu tenho aqui o sódio, mas eu já tenho íons. Então, eu tenho um cátion aqui, ó, carga positiva. Tá vendo que legal? Então, meus elétrons aqui, ele mudou. Olha só, ele mudou. Prótons continua a mesma coisa, mas o elétron mudou. Então, como eu fiz isso? Número atômico do sódio continua a mesma coisa, 11. Número de massa não é 23? Vai lá na tabela e confere, vê se não é 23. Beleza. Número de prótons não é a mesma coisa que número atômico? Continua 11. Mas eu tenho uma carga aqui que é positiva, que é cátion. Como ele vai ter tendência dele de perder, de doar, olha aqui, ó. Tá? Ele vai perder esse elétron aqui, ele vai ficar com a carga o quê? Tá? Menos. Então, o elétron meu vai ser quanto? 10. Então, ele perdeu elétron. Aí, se você vier aqui contar, obviamente vai ficar com a carga, tá? Negativa aqui. No caso, ele perdeu o elétron. Ficou valendo 10. Então, ele perdeu apenas 1, tá, gente? Então, tá na representação aqui. A mesma coisa aqui você vai ver no flúor, tá? Número atômico dele é 9. Número de massa, tá? 19. Massa é sempre maior que o número atômico, não esqueçam disso. E o número de prótons dele é 9. Se você ver os elétrons aqui, tem algum íons aqui? Não tem, tá? Não tem íons. Aqui já temos. Então, o elétron vai ser a mesma coisa que o número de prótons e o número atômico. Já tem um íons. Aqui é negativo, tá? Então, quando é negativo, tá? Ele vai receber um elétron, ó lá. Ele vai receber um elétron. Então, ele vai ficar com a carga o quê? Positiva. Então, ele vai receber, então vai ter mais um elétron. Então, meu elétron aqui vai valer quanto? De 10. Galera, depois a gente vai estar exercitando aí, tá? Não se preocupa não, só pra gente poder entender aí essas cargas aí. Agora, outra coisa que eu quero que vocês também peguem, tá, meus amores? O livro na página, presta atenção lá, 206. Esse é o mais fácil também. Vocês vão botar lá a data de hoje, tá? Isótopos, isóbaros e isótomos, né? Professora, que nomes estranhos, mas vocês vão conseguir entender através da explicação. Vamos lá. Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Vocês acabaram de aprender. Massa representada pela letra A. A significa nêutrons mais prótons. Vai fazer a soma? Então, são números de massa. Mas se diferencia do número atômico. Número atômico, aquele que está na tabela periódica lá em cima. Então, é a letra Z. Não esquece, número de massa é maior e o número atômico é sempre menor. Como assim, professora? A senhora está falando aí, não está entendendo. Quando nós falamos aqui, né, olha só, isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Olha lá, massa não é maior? Eu tenho o argônio e o cálcio, né? 40, 40. O mesmo número de massa dele não é igual? E o número de prótons, ou número atômico, são diferentes. Quando números de massa são iguais, eu vou dizer que são isóbaros. Quando o número atômico são diferentes, tá? Número atômico diferente e o número de massa são isóbaros. Foi? Agora o outro, isótonos. Isótonos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons no núcleo, mas se eles diferenciam no número atômico. Ai, professora, eu não entendi. Vamos lá na explicação. Ó, vamos diferenciar no mesmo número atômico, representado pela letra Z, e o número de massa. Vão estar diferentes,
só que ele vai dar o mesmo número de nêutrons, a mesma quantidade. Vamos lá agora num exemplo que fica bem mais fácil, tá? A gente está aqui com 2 elementos químicos. Número de massa, não é sempre maior, é representado pela letra A. 4 e 5 é o número atômico. São átomos diferentes, números, olha só, gente, números de massa e números atômicos, mas que vai dar o mesmo número de nêutrons. Como assim? 10 menos 4 deu 6 nêutrons. Aí eu vou no segundo elemento. 11 menos 5 é igual a 6 nêutrons. Então, eles vão dar o mesmo número de nêutrons, tá? E diferentes números de massa e diferente número atômico. Então, nós falamos que são os isótonos, tá, gente? Isótonos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons do núcleo, mas são diferentes do número atômico e do número de massa. Tranquilo, né, galerinha? Não falei para vocês que é bem mais fácil através dos exemplos? Outra aqui. Isótopos, né? Isótopos, vamos pegar a letra P, número de prótons. Ou seja, são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Próton não é a mesma coisa que número atômico, né? Representado pela letra Z, então não esquece disso. Mas são diferentes do número de nêutron. Aí a gente vai ver aqui no exemplo, olha só que legal. Carbono, né? Então, são átomos que possuem o mesmo número, tá, de prótons, o número, tá, atômico, mas diferentes números de massa. Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 11, tá? Aí eu vou fazer minha continha e ele vai dar um número diferente de nêutron, ok? Então, faz lá a continha. Eu vou fazer 12 menos 6 dá 6, vai dar diferente, tá, gente? Então, não esqueça de fazer. Então, isótomos são átomos que possuem o mesmo número, tá, de prótons e diferentes números de massa. Não esqueça, ó, diferentes números de massa, tá? Não esqueçam disso aí. E vão diferenciar também pelo número de nêutrons. Então, vamos retificar, tá? Isótopos, botei a letra P aqui bem legal para vocês identificarem. Isótopos têm o mesmo número de prótons, 12, 12. Isóbaros, o A representa números de massa, não esqueça disso. Tem o mesmo número de massa, tá, gente? 28, 28. Isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutron. Olha o Nzinho aqui, ó. Então, faz a continha lá e você vai resolver e achar o mesmo número de nêutrons. Foi? Então, aqui de novo, ó, para que vocês não esqueçam. Isótopos, mesmo número atômico, diferente número de massa. Isóbaros, números de massas iguais e diferente número atômico, tá, gente? Isótonos, diferente números de massa, diferente número atômico e números de nêutrons iguais. 36 menos 24 dá 12. 48 menos 36, 12. 24 menos 12 igual a 12. Então, números de nêutrons deu iguais nesses elementos químicos aí. Se quiser, pega o caderninho, faz essa anotação aí, tá, gente? Que eu achei muito importante. Ó, prótons, massas e nêutrons. Vamos lá, isótopos. Prótons iguais, massa diferente e nêutrons diferentes. Isóbaros, isso é uma colinha, tá, gente? Faz essa observação. Isóbaros, prótons diferentes, massas iguais e nêutrons diferentes. Isótonos, prótons diferentes, massas diferentes, mas números de nêutrons iguais. Olha só, essa tabelinha aí é a colinha da avaliação de vocês, não tem como vocês errarem. Os exemplos, novamente, mesmo número de prótons, diferentes números de massa, isóbaros, tá? Mesmo número de massa, diferentes números de prótons, isótonos, tá? Mesmo número de nêutrons, então diferente número, tá? Você vai fazer a continha ali e vai achar o resultado. Agora eu vou pedir a vocês, galerinha, o seguinte, tá? Caso queira fazer novamente essa observação, P, isótopos, P, tá? Prótons, próton, que é diferente de número de massa, tá? Não esqueça disso. Isóbaro, o A, não representa número de massa, tá, gente? Então, massa é diferente do número de prótons. Isótonos, o N representa números de nêutron. Isso aí é uma observação que vocês não tem como errar, tá, meus amores? Então, ficou que é igual, né? Neutro, diferente número de massa, diferente números de prótons. Aqui eu tenho isótopos, prótons, isóbaros, é igual a massa,
isótonos é igual ao número de nêutrons. Foi, galerinha? Tranquilo aí, nono? E nono ano, pega o caderno agora e copia essa atividade rapidinho aí para vocês, tá? Copia lá. Vamos lá. Dado ao átomo, né? Eu coloquei aí a letrinha do alfabeto para não diferenciar os elementos químicos aí na tabela, tá? Eu representei pelo A, B, C, D e E. Então, eu sei que aqui em cima é maior meu número de massa, representado pela letra A, tá? E aqui é o meu número Q, atômico, né? Então, número de prótons. Então, eu coloquei esses elementos A, B, C, D e E. Eu quero agrupá-lo em isótopos, isóbaros e isótomos. Aí você olhando, professora, bom, isótopos, mesmo número de prótons. Então, eu tenho o elemento A e o elemento C, beleza? Isóbaros, eu tenho o mesmo número de massa. Então, tá lá em cima. Quais são os elementos que têm o mesmo número de massa, né? Massa, tá? O B, 234, e o E, que é 234, tá? E eu tenho também, professora, a letrinha C e D, 233 e 233. Aí vamos fazer aí a nossa resolução. Quem conseguiu fazer, tá, gente? Gabaritozinho aí. Isótopos ficou A e C, isóbaro, acabei de falar, C e D, B e E. E isótonos ficou a letrinha B e C, D e E. Mas como assim, professora? Isótonos não é igual, diferente número de massa no número atômico, mas é igual ao número de nêutron. Então, eu fui na letrinha B e C, tá? Desculpa, B e C, e fiz a continha, né? Se ele deu o mesmo resultado, ele é isótono, certo? Então, não esqueça aí, né, gente? Porque 234 menos, tá, 91, 143. Vai lá e faz a continha. 233 menos 90, dá, pela lógica, 143, né? Então, eu estou dizendo que isótonos, tá? Ficou a letra B e C, D e E também, beleza? Tá aí o gabaritozinho para vocês. Vai agora, copia o número 2 rapidinho, tá, gente? Vai lá e copia no caderno. Calcule o número de massa dos elementos abaixo. Agora eu quero números de massa, vocês vão encontrar, tá? Então, para achar o número de massa, A, que é igual a P, mais N, tá? Ou P, A, que é igual a Z, mais N. Não esquece lá, que a gente acabou de ver, tá, galera? Então, eu tenho um elemento químico, cromo, alumínio, ferro. Facilitei a vida de vocês. Já deu o número atômico dele, que é 24, e o número de nêutrons. Então, eu só vou o quê? Somar, não é isso? Então, eu tenho o do alumínio, o número atômico é 13, o número de nêutron 14, o ferro, o número atômico é 26, o número de nêutron 30. Professora, como é que eu vou descobrir o número de massa que é representado pela letra A? Simplesmente vou fazer a minha continha lá, olha lá, a minha continha. A, que é igual a Z mais N, ou A, que é igual a P mais N. Z não é igual ao mesmo número de prótons? Então, eu vou lá. Então, Z é o quê, né? Número atômico? Então, é 24. Isso eu não coloquei que o número atômico dele aí é 24. Olha lá, o Z não é número atômico? Então, é 24. O número de nêutron é 28. Então, simplesmente, o que eu fiz? 24 mais 28 deu quanto? 52. Então, a resposta da letra A aí, tá, gente? Do cromo é 52. A letra B aí, a minha resposta, ficou quanto? 13 mais 14 deu 27, certo? E a letra C, no número de ferro, 26 mais 30, que é igual a 56. Então, tranquilo aí, né, nono ano? Nono, foi tranquilo, né? É mais assim, pra gente raciocínio, entender. Pega lá direitinho A, número de massa, Z, número atômico, P, prótons, elétrons e nêutrons. Se vocês decorarem, tá, esses símbolos, vocês não erram aí essa atividade, tá bom, amores? Agora eu vou pedir a vocês o seguinte, no livro, tá, esse livrinho de vocês, na página 208, vocês vão fazer rapidinho. Faz pra mim, por favor, a página 208, tá, meus amores? Pra gente poder entender esse conteúdo que a gente aprendeu hoje, tá? Que é número de prótons, elétrons e nêutrons, isóbaros, isótonos, isótopos, tá? Então, vou deixar pra vocês aqui, ó, um beijo, um abraço, nós vamos fazer a atividade aí do livro, tá? Ficar com Deus.